Vamos então encerrar o nosso trabalho com a construção do rodapé. Ora, começando pelo HTML, começamos por aplicar o comentário identificando o que é que estamos a fazer. O rodapé é identificado como footer, sendo que na página só existe um footer. Podemos definir como ID, ok, ID footer, e de seguida vamos aplicar o conteúdo. Neste caso, a única coisa que nós temos é o P com o copyright, depois o símbolo do copyright, que, como sabemos, fazemos através do e-copy, ok, aplicar o símbolo ao copyright, 2021, e agora colocamos meu site, por exemplo, ok? E, portanto, em termos de conteúdo, é isto. Não é? Portanto, parece cá em baixo. Temos aqui uma questão também, que continua, que é a questão do alinhamento, não é? E, portanto, significa que este meu P deveria ser incluído no container. Container seguido de Enter, ele automaticamente aplica o div e é uma forma muito mais rápida que o code nos proporciona para construir este tipo de elementos. Ok. O que é que se passa? Div class container, pp. Ok. Falta-nos passar. Fiz copy e devia ter feito o cut. Ficou aqui o div a fechar o container e por isso ficava fora do sítio. Vamos verificar, ok, aqui sim. Bom, de qualquer forma, há aqui um elemento que é importante porque, neste caso, a zona do main e o aside estão equilibrados e, portanto, isso não se coloca aqui, mas pode acontecer que um destes dois seja bem maior do que o outro e depois faça com que este elemento não apareça exatamente no sítio, mas vai ocupar um dos espaços que estão disponíveis. Para isso, para evitar que isso aconteça, é importante aplicarmos ou criarmos no estilo, normalmente isso é criado num estilo global, um ponto CLR, por exemplo, que é a prefeitura de clear, e onde aplicamos um clear both, ok? Isso faz normalmente quando nós dividimos em duas zonas e depois uma delas pode crescer, pode ocupar mais linhas do que a outra e produz esse efeito. Para evitar isso, muitas vezes utiliza-se aqui o clear both, ok? E aquilo que se faz no index, depois de termos uma zona com o main e com o aside que podem estar desproporcionados entre si, antes de entrar o rodapé, para garantirmos que o rodapé aparece depois a começar a partir do sítio correto, aplicamos um ponto CLR, ok? Temos aqui uma classe CLR que a única coisa que faz é limpar estes alinhamentos do left e do right que vêm de cima, fazendo com que o elemento que vem a seguir comece numa nova linha garantidamente, ok? Isto é um aspecto também importante e por vezes é uma fonte de problemas. Bom, então falta-nos agora definir aqui o estilo para o nosso rodapé. E o nosso rodapé, que nós chamamos footer, cardinal footer, certo? O nosso rodapé, o que é que nós vamos ter? Temos
uma situação muito simples, é o fundo, temos de definir o fundo com o cinza escuro, não é? Portanto, background color o 33Ts que temos utilizado ao longo de toda a aplicação. Vamos definir o color para o FFF, que é o white, que temos utilizado. Neste caso, vamos também, o text align será center, não é? Portanto, o texto está aqui centralizado. E vamos deixar aqui um padding de 20 para cada lado e também para os lados, no caso do conteúdo poder crescer. Ok, então vamos fazer aqui um padding e podemos fazer um padding para todo lado de 20 pixels. E podemos aplicar penso que é isso também, para deixar aqui um espaço em relação aos elementos que vêm de cima, portanto aplicar um margin top de 30 pixels, por exemplo. Ok. Vamos ver o efeito desta aplicação. Ok, cá está o nosso rodapé, exatamente consoante pretendíamos. Uma outra questão também importante. Reparem que as coisas estão todas responsíveis, mas quando chega aqui uma determinada posição, aqui o meu aside e o texto não têm cabimento quando nós estamos em ecrãs muito pequenos, que eles aparecem desta forma, porque tira toda a legibilidade. Então nós podemos definir uma possibilidade, definimos que quando isto acontece só até um determinado momento. A partir de um determinado momento nós deixamos de ter as duas colunas e passaremos a ter uma parte por cima e outra parte por baixo. Então vamos ver como é que nós podemos resolver isso. Okay. Isso é definido em termos da zona do estilo, e na zona do estilo nós utilizamos através do elemento do media. Okay? Nós vamos aplicar aqui um media, uma exceção de media, onde dizemos que o max width, o max width de 600 pixels. Portanto, significa que quando estivermos numa janela cuja visualização seja abaixo dos 600 pixels, eu não quero que a zona do main e a zona do aside fiquem lado a lado, mas que fique o main e depois o aside. Então, para isso, o que nós fazemos é redefinir o CSS para esses elementos. Então, eu vou dizer que o meu elemento principal e o sidebar, certo? Vou dizer que o principal, ok, vai passar a ter como definições um id, deixa de ser os 70% e passa a ser os 100%, ok? E deixa de ter flutuação, o float passa a ser none, ok? No mesmo sentido, o meu sidebar, foi assim que lhe chamamos, não é? Sidebar, é isso mesmo. O meu sidebar, okay? No fundo, através deste elemento media, aquilo que nós estamos a fazer é a redefinir aquilo que tínhamos definido para o estilo daquele ID. Okay? Então aqui estamos a dizer que passa a ter um id de 100% também, e float também deixa de ser alinhado à direita e passa a ser não. Ok? E portanto, isto acontece quando? Sempre que baixarmos dos 600 pixels. Se subirmos dos 600 pixels, ele voltará ao normal. Vamos ver a implicação, atualizamos e vamos começar
encolher a janela, cá está o sidebar ao lado da zona do main. Quando eu baixar dos 600 pixels, quando eu baixar, devia ter encolhido, não está a encolher, temos aqui um problema, vamos ver o que é que se passa. O que é que está aqui a falhar? O que é que está aqui a falhar? Obviamente, o meu inglês a fazer das suas. Naturalmente eu deveria ter verificado logo, e reparem que é muito importante este jogo de cores. O Maxuid ficou a branco, significa que ele não reconheceu como uma primitiva definida. Estava mal escrito, agora acrescentei o D, já passou a azul, já está reconhecida. Portanto, isto ajuda-nos. Se eu olhar e vir uma primitiva que está a branco, significa que ele não está a reconhecer, é porque há algum erro, normalmente erro de digitação. Vamos então fazer agora o teste e verificar se as nossas premissas se estão a cumprir. Portanto, é presumível que abaixo dos 600 pixels ele tire o sidebar. Parece que ainda não. Ok, já tirou. Ok, portanto, abaixo dos 600 pixels, ok, até aqui vai, não é? Até, como vimos, podíamos até usar se calhar 800, não é? E agora baixou dos 600, ele ficou com o principal em cima e o outro em baixo. Não é? Vamos ver agora, por exemplo, se nós em vez de 600 dissermos 800, portanto abaixo de 800 passa para esta configuração. Ok, vamos atualizar e vamos ver que agora será mais cedo. Isso vai acontecer, já aconteceu. Ok, já passou. Porque assim que baixamos dos 800 pixels, ele voltou a esta configuração. E com isto, construímos um site que é responsivo, portanto ele funciona de igual forma num telemóvel como funciona num ecrã de grande dimensão. Funciona corretamente, aplicamos aqui de uma forma transversal a maior parte dos conceitos que abordámos no CSS e no HTML e ficam aqui com uma base, com uma ferramenta que lhes permite construir usando da vossa criatividade, explorando todas as funcionalidades, todas as opções que as linguagens nos disponibilizam, construirmos os nossos materiais de forma criativa, de forma autónoma e de forma responsível para poderem ser visualizados em todos os elementos. Bom trabalho, porque agora o próximo serão vocês, sozinhos, por vossa conta. Bom trabalho, muito obrigado pela atenção.